Olá, meus queridos amigos do canal, meus alunos queridos, e você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Eu sou Vilma Martins Bertolino da Silva e eu estou aqui para falar sobre a palavra de Deus para você, tá bom? Aproveite que você já está aqui no canal, dê aquela curtida, o seu like e se inscreva também. Nós vamos iniciar aqui mais uma lição, a lição de número 7 da série Mundo Bugado. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por essa semana, muito obrigado pelo teu amor e tua misericórdia em nossas vidas. Cuide de nós, Senhor, e que essa aula, esse vídeo, seja uma bênção para cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Gente, a lição de hoje é a lição de número 7. Tá? Adicionado ao grupo. Você já foi adicionado num grupo do WhatsApp sem você querer? Quem é que manda nesse grupo aí? O administrador? Meio estranho isso daí, é meio chato, né? Mas acontece bastante. Então, nesse mundo bugado, a gente tá aí participando de chats, de conversas virtuais, né? E tem vários grupos que são definidos por afinidades. Por exemplo, eu gosto muito de pintura, de desenho, então eu participo de muitos grupos de pessoas que pintam, né? Pintam livros de colorir, eu gosto muito, né? Nesse canal tem outros vídeos aí dos meus livros completados, enfim, e aí a gente participa. Eu participo de outros grupos de professores de escola bíblica, de professores de música, mas também já me colocaram em grupo que eu falava, nossa, o que é esse? Que grupo é esse? Né? Tem um grupo do trabalho, tem um grupo da família, porque a gente tem essas afinidades. E aí, o que quer dizer essa lição que a gente vai estudar agora do adicionado ao grupo? O que tem a ver com tudo que a gente tem falado até o momento? Quando a gente se decide por Jesus, quando a gente deixa Ele tirar o nosso sistema bugado, né? Transformar o nosso sistema por um sistema novo, pelo sistema dele, pela vida dele em nós, nós somos adicionados instantaneamente para um grupo. E que grupo é esse? É sobre isso que a gente vai falar. Durante o seu ministério, Jesus, ele disse que ele ia edificar a igreja dele. O que é isso que é edificar? Edificar é construir, é formar, né? E aí Jesus instituiu a igreja, ou seja, ele inventou, ele criou. Então assim, esse lance de igreja, nossa, foi Jesus que fez, foi Jesus que teve essa ideia. Para quê? Para unificar os cristãos. Desde lá no comecinho que eram poucos e hoje que é no mundo inteiro. Somos todos a igreja de Cristo. Pessoas de vários lugares do mundo são desse grupo. E quando a gente decide viver a vida de Jesus, a gente entra nesse grupo. O grupo dos cristãos. O que é cristão? Cristão significa seguidor de Cristo. E aí, esses seguidores de Cristo, esses imitadores de Cristo, eles têm a sua identidade e eles têm uma comunidade no mundo. Eu posso testemunhar isso porque eu já viajei muito pela igreja para dar palestras de adoração, de música, e eu fui em vários lugares do Brasil, tanto no norte, no centro, no sul, nordeste. E é incrível que no meio dos cristãos, eu fui em casa de pessoas que eu não conhecia, mas eu me sentia bem, me senti em casa, me senti realmente na casa de meus irmãos, porque nós fazemos parte de uma comunidade incrível, tá? E aí, esse grupo que é chamado igreja, né? Era para quê? Para que todos vivessem em paz, em harmonia, vivendo em oração, em comunhão, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Nós vamos ver agora versículos bíblicos que vão nos ajudar a compreender mais sobre esse grupo. Vamos lá? Vamos conferir comigo? Então a pergunta é:
o que Jesus disse sobre a igreja. Então nós vamos ler aqui, ó, trouxe aqui a Biblinha, tá marcadinha pra gente achar rapidinho os versículos. Me acompanha aí. Vamos lá em Mateus 15, 16 e versículo 18. Diz assim: portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Em outras traduções fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Contra quem? Contra a igreja. Você é Pedro. Jesus está falando para o apóstolo Pedro, né? Sobre você que é Pedro, que é uma rocha, uma pessoa forte e firme. Através de você vai começar a primeira igreja. Eu vou edificar, eu vou construir essa igreja. Não é lindo, gente? Através de uma pessoa. E o que é a igreja? É o templo? São as paredes? São os tijolos da igreja? O que é a igreja nesse sentido? Se Pedro era uma pessoa, como é que é isso? Atos 20, 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Então, Jesus comprou essa igreja dele, porque foi ele que comprou a dele, entendeu? Nós somos dele, ele comprou na cruz. Ai, que lindo! Nessa mensagem que Paulo está pregando, ele está falando que ele e todos os apóstolos de Jesus estão incumbidos de ser pastores dessa igreja, ou seja, cuidando do rebanho de Jesus. E aí, o que a gente pode aprender também com a figura do corpo? Vai ser dito também a respeito de uma definição da igreja como o corpo. Vamos ler lá em Colossenses 1, 24. Vai dizer assim: agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. O corpo de Cristo que ele está falando aqui não é o corpo do próprio Paulo, mas é esse grupo de pessoas. São essas pessoas, esses cristãos que era da época dele, que estavam junto com ele. Eram os parceiros dele de ministério, tá? Vamos ler então 1 Coríntios 12, do 12 ao 20. Cristo é como um corpo, e qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber o mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Que incrível essa analogia a respeito da igreja de Deus. É muito lindo. Por quê? O corpo humano, ele é perfeito, não é verdade? Cada parte do nosso corpo tem uma função incrível. E às vezes a gente nem dá muito valor. Não dá valor ao que o nosso corpo faz, que é tão natural como respirar, como eu estou mexendo minha mão agora neste momento, andar. Quando você se alimenta, todo o aparelho digestivo trabalha sem você pensar, sem você ordenar, o corpo trabalha automaticamente. Todas as partes do corpo é importante, não tem como a gente desassociar. A mão não vive sozinha sem o braço. E a gente precisa do corpo. Todas as partes do corpo são importantes. O que Paulo quer dizer? Quando ele começa assim, pode ser judeus, não judeus, escravos e livres. E cada pessoa, cada cristão do planeta faz parte desse corpo. E aí, não importa como que a pessoa é. Se é negra, se é branca, se é ruiva,
se é gorda, se é magra, se é criança, se é adolescente, se é mais idoso, se é mãe, se não consegue ter filhos. Não importa. Se é um boliviano, se é um brasileiro, se é um iraquiano. Não importa do país que ele nasceu, da onde que ele é. É lindo isso. E essa pessoa não tem menos valor. Ela é muito valorizada. Você é valorizado no corpo de Cristo. O corpo de Cristo sem você fazendo falta no corpo de Cristo, faz falta para todos. O Espírito Santo está usando aqui o apóstolo Paulo para explicar isso, a importância de cada pessoa, de cada ser humano nesse corpo. Certo? Você é importante, eu sou importante, não importa o que você sabe fazer e o que eu sei fazer. Tem coisas que você faz que eu não sei fazer. E tem coisas que eu faço que você não sabe fazer. Mas nós dois somos totalmente úteis para a glória de Deus, para o corpo de Cristo, para participar e ser ativo nesse grupo, certo? Agora, nós vamos ler 1 Timóteo 3, versículo 15. Vai dizer assim: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus e a igreja dos Deus vivo, o qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então a igreja aqui está sendo chamada de 3 coisas: família, alicerce e coluna da verdade. Que lindo isso! Nós somos a família de Deus. Família, por isso a gente chama o outro de irmão, outro de irmã. Porque família é um vínculo afetivo muito forte. Família, pela sua família, você faz o que for possível e talvez o impossível para proteger a sua família, para ajudar as pessoas da sua família, não é? Um pai e uma mãe se sujeita a vários tipos de trabalho para sustentar os seus filhos, porque a família é importante. E quando fala coluna e alicerce, está falando aí também da construção, né? A gente falou de edificar. O alicerce, ele é a base, ele é subterrâneo, você não vê, mas ele é extremamente importante para a construção ficar mantida. Já a coluna, ela já é na parte acima da terra, que vai sustentar o quê? A casa. Ela está vinculada ao alicerce, mas ela vai sustentar o telhado, porque a telha, a parte de cima, vai ter uma proteção da gente, do ser humano. Não adianta construir uma casa, colocar as paredes sem nenhuma coluna, elas também irão cair. E se você colocar, não sou pedreiro, meu pai é pedreiro, sou filha de pedreiro, mas não manjo muito de construção, vai ser alguma coisinha, né, pela vivência, né? Então a gente mora em casa, a gente já viu construção, você também já viu. Então, o teto, ele precisa ter algo que sustente ele, senão a casa desmorona. Portanto, essa descrição a respeito da igreja, que fala que ela é a coluna e o alicerce da verdade, é que a igreja, ela expressa a verdade de Deus para o mundo. Tudo que é baseado na verdade, tudo que acontece tem verdade, tem muitas chances, 100% de chance de ser bem sucedido. Agora, quando é focado, alicerçado numa mentira, numa coisa irreal, qual é a probabilidade disso dar certo? Não é verdade? Você ia ficar num grupo que só tem fofoca? Você ia ficar num grupo que só tem gente falsa? Você ia ficar num grupo onde tem pessoas querendo o mal de outras pessoas? Não, né? A não ser que você seja tão mal assim, a não ser que você goste de fazer, praticar uns crimes, alguma coisa ruim. Mas o cristão que quer viver conforme a palavra diz, o grupo dele é o grupo da verdade. Não é o grupo que faz o que é o contrário da palavra de Deus. Tá bom? E por último, vamos ler mais 2
versos bíblicos que vai falar quais são os principais desafios desse grupo da igreja. Nós vamos ler Colossenses 3,15. Diz assim: e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Lindo, gente. Então, o desafio desse grupo, que é a igreja, é levar a paz de Deus ao mundo, falar sobre paz, ser um grupo manso, ter mansidão em todas as suas atitudes e ser pessoas gratas. Gente, não tem coisa pior do que um cristão ingrato, um cristão que não consegue perceber as coisas que Deus faz. É um cristão reclamão, murmurador. Não faz sentido. Se você está alicerçado na verdade, por que você vai ser uma pessoa murmuradora? Uma pessoa que não consegue agradecer as coisas que Jesus faz e fez por você pela cruz. Não tem sentido. Tem sentido para você? Para mim não tem. Mas a gente passa tanta coisa, Vilma. Passa umas coisas, umas lutas, uns perrengues de vez em quando. A gente fica triste, verdade? Eu fico triste mesmo. Já passei por muitas coisas que me deixaram entristecidas, mas jamais vou deixar de agradecer a Deus, porque Ele me sustenta no momento difícil. Percebe como que deve ser a nossa função como igreja de Jesus, como o grupo de Jesus? O grupo de Jesus é um grupo de gente pacífica e agradecida. E por último, Efésios 2:19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. O outro desafio do grupo de Jesus é ser um grupo aberto. Não tem panelinha. Não deveria ter, né? Às vezes na igreja aparecem umas panelinhas, né? Uma coisa que é normal, gente, a gente ter afinidades. Por exemplo, os músicos estão sempre com os músicos, o pessoal do teatro está sempre com o pessoal do teatro, o pessoal que gosta de jogar bola está sempre com o pessoal... Afinidades, normal isso daí. Mas a gente também não pode ser um grupo fechado. A igreja tem que ser aberta, portas abertas para as pessoas. Por isso está falando aqui, ó, você não é mais judeu, você não é não judeu, não importa, agora você é cidadão de Deus. E são membros da família dele, da família de Deus. Todo mundo que chegar até esse evangelho, todo mundo que conhecer o evangelho, todo mundo for transformado por esse evangelho, ele tem livre acesso nesse grupo. Ele é seu irmão, é sua irmã, é minha irmã, meu irmão. É muito lindo isso. Então é um grupo diferente, é um grupo que dá vontade de participar mesmo. Dá vontade de participar. Eu participo desse grupo desde que eu nasci. Minha mãe já era cristã, meus avós cristãos. Eu sempre estive na igreja. Eu nasci e fui que nasci no hospital, claro, né, gente? Mas assim, eu corria nos corredores da igreja. Meus filhos brincaram muito nos corredores da igreja, ralamos muito o joelho correndo lá com meus amiguinhos da igreja e que são meus amigos até hoje. E chegaram gente que não foi criado comigo, não brincou comigo lá no corredor da igreja, mas se tornou meu amigo também, minha amiga também. Chegou depois, mas tá aberto, vem pra cá, vem fazer parte dessa turma. Você tem que ter esse sentimento também, esse sentimento de agregar, sentimento de unir as pessoas, tá bom? Bom, finalizando, tem algo bem importante para dizer. A igreja de Cristo não é perfeita porque são muitos pecadores convertidos, né? Estão juntos ali. Então, às vezes acontecem algumas coisas que você fala, nossa, por que acontece isso? Porque são feitos por seres humanos falhos. Mas vai chegar um dia em que toda a igreja vai se unir com Jesus e Jesus vai transformar a gente, a igreja ficará linda como uma noiva. Lembra que eu falei na outra aula? Vai ser demais.
E aí eu gostaria de falar para você, venha fazer parte desse grupo. Se você não faz parte, venha fazer parte. É uma rede incrível, uma rede mundial, vou dizer assim, viu? Bom, por hoje é só. Agradeço a todos vocês que ficaram até agora. Compartilhe essa palavra. Na descrição desse vídeo tem essa lição para você baixar em PDF. Trabalhe com a sua célula, com a sua classe. Trabalhe e leve a palavra de Deus para as outras pessoas, tá bom? Um beijo no coração e como eu sempre termino, para vocês, o meu amor.